Então nós vamos ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus justo e verdadeiro, santo e poderoso, Deus que é digno de toda glória. Pai, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, a tua igreja. Aqui está, Senhor, o teu povo que deseja ouvir a tua palavra, que precisa, Senhor, da tua palavra. Fala conosco, fala com todos nós, fala aos nossos corações. Toma, Senhor, em tuas mãos a direção de toda a ministração de hoje. Que tudo seja, Deus, para a tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. E os que creem aplaudam bem forte ao Senhor, bem forte, diga glória a Deus. Tome o teu assento e já esteja atento a esta ministração. Creio que o Senhor, como sempre, vai falar com as nossas vidas, e só os que creem assim digam amém. Amados irmãos, nós, o povo de Deus, passamos por momentos difíceis nesta vida e travamos grandes lutas nesta vida. Você sabe muito bem do que eu estou falando, porque se você é um servo de Deus, você está dentro do contexto desta mensagem. Você passa por grandes aflições e se depara com muitas lutas, mas eu quero dizer aos meus irmãos que uma das maiores lutas que nós travamos nesta caminhada cristã é tão somente contra nós mesmos. Talvez você não esteja entendendo, mas fique ligado que você vai compreender. Nós sabemos que lutamos contra o diabo, contra as suas tentações, contra os seus levantes. Nós sabemos que lutamos e lutamos muito contra o sistema mundano que tenta nos aprisionar, nos atrair, mas digo para os meus irmãos, uma das maiores lutas que todos nós travamos nesta terra é contra nós mesmos. Nós travamos uma luta muito grande contra nós mesmos, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre esta luta, mas antes eu quero que você venha entrar ainda mais dentro desta mensagem. Escute, a Bíblia Sagrada nos fala que temos o livre-arbítrio. Repita comigo, livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o direito de escolher. O livre-arbítrio é o poder de decidir. O Senhor, Ele nos concede o livre-arbítrio. Ele nos dá esse poder de decidir. Então, se nós temos esse poder, se nós temos em nossas mãos, se nós temos conosco o livre-arbítrio, aí é que esta luta se torna ainda mais forte. Sabe por quê? O livre-arbítrio te dá o direito de fazer o que você quiser da sua vida. O livre-arbítrio te dá o direito de você fazer o que bem você entender. Se você quiser agora mesmo tomar um copo de vinho ou um copo de cerveja, é só você sair, vai na esquina, compra e bebe. Você tem o direito de escolher, o livre-arbítrio. Você tem o poder de decidir o que quer fazer da sua vida. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Eu digo para você o seguinte: se nós temos conosco esse direito, aí é que nós temos que nos policiarmos, aí é que nós temos que vigiar, porque esse direito, ele pode ser muito
nocivo, muito prejudicial. Eu tenho visto hoje muitos crentes usando esse direito de escolher, esse poder de decidir para fazer coisas erradas. E o que acontece? Qual é o resultado final? Um distanciamento do Senhor, um distanciamento do Senhor, porque quando nós usamos o livre-arbítrio, o direito de escolher para fazermos o que é errado, nós nos distanciamos do Senhor. Agora, se nós queremos permanecer na comunhão com o Senhor, se nós queremos viver na comunhão com Deus, então nós temos que ter muita vigilância e não permitir que esse poder que nós temos, que está sobre nós, o poder de decidir, não venha nos levar ao pecado, não venha nos fazer a escolher coisas erradas que desagradam aos olhos de Deus. E é justamente aqui onde se trava a grande luta, porque a minha carne quer que eu faça algo que não agrada ao meu Deus. Então eu estou lutando contra mim mesmo, contra a vontade da minha carne, lembrando que eu posso fazer o que eu quiser. Se eu for tocar em algo que Deus não se agrada, ainda que Ele não se agrade, Ele não vai impedir que eu toque. Se eu for falar algo que Deus não se agrada, ainda que Ele não se agrade, Ele não vai impedir que eu fale. Se eu for fazer algo que não agrada ao Senhor, ainda que não agrade ao Senhor, Ele não impede que eu faça, porque Ele me dá o direito de escolher, o poder de decidir. Então eu tenho que ter muita vigilância e não deixar que o meu eu, que a minha vontade, que os meus desejos venham me fazer pecar contra o meu Deus. Olha para quem está ao teu lado e diz: cuidado com o que você deseja, com o que você quer. Cuidado com as tuas próprias vontades. Você tem que lutar contra todo desejo que há no teu coração, que não está alinhado aos desejos de Deus. Você tem que lutar contra toda vontade que está dentro de você, que não está alinhada à vontade de Deus. Você pode fazer o que você quiser fazer, mas se você quiser permanecer na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor, você não vai fazer o que você quer fazer. Você está entendendo? Eu posso fazer o que eu quiser fazer da minha vida, mas se eu quero permanecer em comunhão com o meu Deus, eu não vou fazer o que eu quero. Eu não vou fazer o que eu desejo. Eu vou lutar contra a minha própria vontade. Eu vou lutar contra eu mesmo. Eu vou ter um domínio próprio. Esse poder de dominar os meus impulsos, as minhas vontades. Eu vou ter esta capacidade, lutar para ter essa capacidade de dizer não para os meus próprios desejos. E é isto o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo. Ele está dizendo que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Ele diz: eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não devo fazer o que eu quero. Aí mais na frente ele continua: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu não vou deixar que nada me domine. Desejos carnais existiam também neste homem. Ele era ser humano. Preste atenção. O apóstolo Paulo era solteiro. Ele nunca casou. O apóstolo Paulo, ele vivia fazendo a obra, fazendo viagens missionárias. O apóstolo Paulo, certamente, ele teve muitos momentos que foi tentado por mulheres, mas ele não
permitiu que o seu corpo o fizesse se corromper. Ele não se prostituiu. Não, ele não se corrompeu. Ele não deixava que o seu corpo fizesse o que queria. Ele não deixava que a sua vida fosse dominada pelos próprios desejos. E esse contexto fala justamente sobre isso. Fornicação, prostituição, se você ler todo o contexto. Mas ele não permitia. Ele sabia que ele poderia fazer o que quisesse. Deus não o impediria se ele quisesse deitar-se com 1, 2, 3 mulheres, se ele fosse cair na fornicação, no adultério, se ele fosse se prostituir, e Deus não iria impedir. Ele poderia fazer isso se ele quisesse, como muitos da igreja de Corinto estavam fazendo, porque o contexto mostra isso. Ele entra nesse assunto, ele diz nesse trecho da Bíblia, nesse versículo 12, que todas as coisas lhe era lícita, mas ele não deixaria ser dominado por nenhuma delas. Ele fala justamente porque ele está exortando a todos da igreja de Corinto que vivia na fornicação e na prostituição. Ele estava dizendo: eu também posso me prostituir como vocês se prostituem. Eu também posso viver em fornicação como muitos aqui estão vivendo em fornicação, porque eu tenho livre-arbítrio, eu posso se eu quiser, mas eu não vou deixar que essas coisas me dominem. Eu não vou fazer o que o meu corpo, a minha carne tem vontade de fazer. Ele tinha um domínio sobre o seu corpo, ele tinha um domínio sobre os seus desejos, ele tinha um domínio sobre si mesmo. Ele lutava, mas não deixava ser vencido pelas próprias vontades, pelos próprios desejos. E assim nós temos que viver. Nós temos que ter esse domínio sobre o nosso corpo, sobre os nossos desejos. Nós não devemos permitir que os nossos desejos nos façam pecar contra Deus. Tudo aquilo que tivermos vontade de fazer, todos os nossos desejos que não estiverem alinhados aos desejos de Deus, nós temos que descartar, repreender. Lembrando que podemos fazer o que quisermos, mas não devemos. Podemos viver do jeito que quisermos, mas não devemos. Se de fato nós queremos ter uma vida com Deus, se de fato nós queremos ter comunhão com Deus, nós não devemos, ainda que possamos, mas não devemos viver de qualquer maneira ou fazer o que nós sentirmos desejos de fazer. Amém, pessoal? Escute, tem 2 homens no Antigo Testamento. Um chama-se José, o outro Davi. Os 2 eram homens de Deus. Os 2 temiam a Deus. Os 2 tinham comunhão com Deus. Mas veja que José, em um momento em que estava sendo tentado pela mulher de Potifar, ele não aceitou que a sua carne fizesse o que queria. Você acha que José, aquele jovem, sozinho naquela casa, com aquela mulher formosa, bonita, lhe tentando, você acha que a sua carne não desejou deitar-se com ela? A sua carne sim, mas ele não deixou. E ele sabia que se quisesse poderia. Deus não iria impedir, mas ele não fez. E como ele via que a tentação era muito forte, ele correu, ele fugiu, mas ele não fez, ele não cedeu, ele fugiu, ele correu, mas ele não deixou a sua vontade, a sua carne prevalecer. Já Davi, diante de uma tentação
Da mesma forma, ele cede. Porque quando avista aquela mulher, logo é atraído por ela, sua carne desejou. Ele poderia ter lutado contra a sua vontade, como José lutou, mas ele não lutou. Nesse momento, Davi, ele é vencido. Ele venceu urso, leão e gigante, mas quando foi na hora de vencer a sua própria vontade, ele não venceu. Ele venceu grandes inimigos, grandes adversários, mas quando foi para vencer a sua própria vontade, ele não venceu. Ele cede ao próprio desejo e ele adultera com aquela mulher. José vence, porque corre, foge, ele luta contra a sua própria vontade, mas ele não deixa ser vencido. Davi, ele não luta contra a sua própria vontade e ele é vencido por ela. Nós devemos ter entendimento quanto a isso. Nem sempre a tua luta será com algo que vai estar diante de você. Em muitos casos a tua luta vai ser com aquilo que está dentro de você, a tua própria vontade, o teu próprio desejo por algo que é ilícito. E nesse momento, você tem que ser forte, lutar para vencer, porque em uma luta, se não vencemos, somos vencidos, e nós não devemos ser vencidos, nós temos que lutar para vencer, porque há uma consequência. Quando uma pessoa é vencido, tem uma consequência. Quando a pessoa vence, tem uma consequência. José não foi vencido, ele venceu. E qual foi o resultado final? Qual foi a consequência? Tornou-se o governador. Deus o honrou, o exaltou na terra. Ei, já Davi foi o oposto. Ele não venceu, ele foi vencido. E o que aconteceu? Veio uma grande desgraça para dentro do seu reino. Veio uma grande desgraça para dentro do seu reino. Veio um grande vendaval, e ele perdeu até o seu lugar para o próprio filho, ainda que por um momento, por um tempo, ele teve que fugir para não ser morto pelo próprio filho. Ei, há uma consequência. Se você não dominar o teu desejo, se você não dominar a tua própria vontade, se você não lutar contra os teus desejos quando eles forem contra a vontade de Deus, eu quero que você entenda, você vai sofrer, porque a tua carne deseja algo que é ilícito, e aquele momento a tua carne sente alegria, sente o prazer do pecado, mas depois vem o amargo, vem a dor, vem o choro, e nós temos que ter esse domínio próprio. Nós temos que lutar contra nós mesmos, contra a nossa própria vontade. A nossa carne sentiu um desejo por coisa que é errada, nós sentimos um desejo, nos sentimos atraídos por algo que é errado, por algo que não agrada aos olhos de Deus. Ei, luta, diz não para você mesmo, luta, diga não para você mesmo, não aceite. Você pode, porque você tem o livre-arbítrio, você pode muito bem fazer o que você quiser, mas diga não, eu não vou fazer. Eu posso, mas não me convém. Eu posso, mas não me convém. Me é lícito, mas não me deixarei dominar por isso. Faça como diz o apóstolo Paulo. Faça como diz o apóstolo Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Amém? O crente está... Ai meu Deus, eu estou com tanta vontade de tomar hoje só aquela tacinha, aquela dosinha, aquela dose. Está amarrado, né, irmão? Só que essa é a tentação que muitos sentem, você sabia? Essa tentação muitos sentem. E aí, a tua luta é com algo que está dentro, tua própria vontade. Você pode, mas não convém que você faça. Se você fizer, prepara o lenço, porque daqui a pouco você vai chorar amargamente.
Porque o que nós plantamos agora, daqui a pouco a gente vai ter que colher. Então é melhor você lutar para não fazer, ainda que o teu desejo seja muito grande. O teu desejo pode ser muito grande, mas não é maior do que o teu Deus. Peça força a Deus, graça a Deus, e você vai vencer essa vontade por um pecado. Amém, pessoal? Desta forma, você será abençoado. Desta forma você será abençoado. Jesus Cristo, lá em Mateus 4, ele está sendo tentado por Satanás. E a primeira tentação qual é? Aquilo que Jesus queria, seu corpo pedia, sua carne pedia. Jesus estava 40 dias sem comer. Já passou um dia sem comer, irmão? No final do dia, como é que você está? Dá tempo nem botar para cozinhar, né? Dá vontade de comer logo, é cru. Você está com fome. Jesus está 40 dias, ele estava em uma matéria como nós estamos. Ele era carne. Ele estava com muita fome. E a tentação foi justamente sobre o que mais ele queria. Manda estas pedras se transformarem em pães. Você acha que a carne de Jesus, o corpo de Jesus, não estava querendo pão? Estava. E o mais interessante, ele tinha poder para transformar a pedra em pão. Ele poderia fazer aquilo naquele momento se quisesse. E eu digo que até a sua carne queria. Mas ele diz, eu não faço. Porque nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Ei, lá na frente, Jesus lá no monte Getsemane, suando gotas de sangue. Porque quando descer daquele monte vai ser preso. E vai ser espancado, em seguida ser crucificado. O que acontece? Ele vai orar e ele diz, Pai, se possível passa de mim esse cálice. Essa parte da sua oração revela que ele estava sentindo desejo de parar, de não sofrer aquilo que estava lhe aguardando. Só que ele não deixa o seu desejo prevalecer. Ele continua a oração dizendo, mas que não seja feito o que eu quero, e sim o que o Senhor quer. Que não seja feito como eu quero, mas sim como o Senhor quer. Veja que coisa linda, o próprio Senhor Jesus. Pai, se possível passa de mim esse cálice, esse momento difícil, esse momento de tanta aflição, de tanta dor, mas que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ei, nós não temos que deixar a nossa carne prevalecer, os nossos desejos prevalecerem. Nós temos que lutar contra os nossos próprios desejos. A maior luta, eu digo, é uma luta bem travada, é uma luta frequente, é uma luta contínua. É esta, contra os nossos próprios desejos, contra as nossas próprias vontades, porque nós estamos em uma matéria. Essa carne é pecaminosa, essa carne tende ao pecado, essa carne, ela quer nos levar ao pecado todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Então essa luta é muito forte, é ela querendo te levar a fazer o que não é agradável a Deus, e você lutando contra ela. Eu não vou fazer, eu não vou, ainda que eu possa, mas eu não vou fazer. Tudo me é lícito, eu posso se eu quiser, mas eu não vou fazer, porque eu sei que não me convém fazer. Amém, pessoal? É uma luta realmente forte. Quem teve que lutar contra a sua própria vontade hoje? Seja sincero, quem aqui hoje desejou ficar em casa ao invés de vir à igreja? Quem? Oh glória, eu vou levantar as duas mãos. Tu pensa que eu não desejei isso? Mas é claro. Mas só que eu não vou deixar a minha vontade prevalecer. Vamos para a igreja orar. Vamos para a igreja fazer a obra. Vamos para a igreja que eu tenho que fazer visita. Vamos para a igreja que eu tenho que pregar para os meus irmãos. Quantas vezes na madrugada tu se acorda e sabe que tem que orar, mas tu não ora? Quantas vezes? Eita glória!
Tu se acorda do nada. Ai, meu Deus, eu acho que eu estou muito ansioso. Não, é o Espírito Santo que quer que tu ore, irmão. Que ansiedade o que é? O Espírito Santo quer que tu ore, irmão. O Espírito Santo é tão bom que ainda te ajuda, te acorda. Mas aí tu não dobra o joelho. Amém, pessoal? É a tua carne que está dizendo, não vai não. Tem aquele mime, né? Vai não, viu? Ele não vai não. Não é? Pois é, mas aí você tem que dizer, eu vou orar. Ainda que a minha carne não queira, mas eu vou orar. Aleluia. Eu não bebo água só quando sinto sede, assim eu vou adoecer. Eu tenho que beber água de vez em quando. Aleluia. É ou não é assim? É desse jeito. Do mesmo jeito, eu tenho que orar, não apenas quando sentir vontade. Coitado de você se for orar só quando sentir vontade. Você vai orar bem pouquinho, porque pouco nós sentimos vontade. Nós temos que orar mesmo sem sentir vontade, porque quando nós começarmos a orar, aí a vontade vem, aí não dá mais vontade de parar, aí o fogo desce, a unção desce. Ei, é assim que funciona a vida do crente. Você não tem que vir para a igreja apenas quando tiver vontade, porque assim você vai se esfriar na fé. Você tem que vir mesmo quando não tiver vontade. Aí quando você chega aqui, você se enche, não dá mais vontade nem de ir embora. Ei, escute, você não tem que orar apenas quando sentir vontade, porque a tua carne não quer que você ore, mas você tem que dobrar o joelho mesmo assim, sem vontade. E quando você começar a falar, o Senhor vai começar a te encher. Aí você não vai sentir mais vontade de parar de orar. É assim que funciona. Nós não temos que fazer aquilo que a nossa carne quer que nós façamos, porque a nossa carne quer que não oremos, que não congreguemos, que não adoremos. A nossa carne quer que não peguemos na nossa Bíblia para ler. A nossa carne não quer que façamos nada que venha contribuir para o bem da nossa espiritualidade. É por isso que nós temos que lutar, travar esta luta contra os nossos próprios desejos, irmãos. Contra os nossos próprios desejos. Amém, pessoal? Você tem que estar disposto a lutar e vencer você mesmo. Como aqui o apóstolo Paulo está mostrando. Leio mais uma vez e já vamos encerrar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Com outras palavras, eu sou livre e permanecerei livre. A minha carne não me domina, os meus desejos não me dominam. Eu tenho domínio próprio. A minha vontade não tem mais domínio sobre mim, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém, pessoal? Diga glória a Deus. Quem está disposto a viver assim? Quem realmente vai vencer nesta luta, diga, eu vou vencer. Diga, a minha vontade não irá prevalecer. Diga, a minha vontade não terá domínio sobre a minha vida. Diga, eu farei apenas o que convém fazer.